Olá, olá. E aí, Oi, galera? Rodrigo. Oi, Manu, tudo bem? Tudo em paz? Quanto tempo, né? Outubro. Pois é, faz tempo pra caramba. E aí, galera, muito boa tarde pra vocês. Dá um oizinho aí pra gente. Falem como é que tá som, imagem, vão dando aí dizendo se tá tudo legal. E deixa eu fazer um pedido pra vocês, ó. Aqui tem uma setinha. Nessa setinha, se você puder compartilhar a live com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ver, a gente ficará extremamente grato aí pra vocês. A gente vai falar muito sobre redação agora, não é, Manu? Com certeza. Você que manja mais, né, dessa vida aí de canal, youtuber, tudo mais. Enfim, é indispensável saber um pouquinho de tecnologia. Você vê que agora a galera tá todo mundo muito louco para fazer canal, para fazer Instagram, né? Um importante aspecto aí. Mas enfim, estou à sua disposição se quiser perguntar qualquer coisa. Enfim, você que manda. Oi, Raíssa Kaline, eu acho que tá aqui, ó. É, foi minha aluna em Souza e foi sua aluna em João Pessoa, Que legal. Raíssa. Então, Rodrigo, eu acho que a gente pode começar falando um pouco a respeito de temáticas, né? Abordar possibilidades de temáticas aí para o Enem. Os alunos sempre fazem essas indagações a respeito de o que nós falamos, o que nós apostamos no tema, o que é que nós acreditamos que vai surgir, né? E nós temos aí várias possibilidades, principalmente em um ano bem atípico, né? Em que o Enem lançou o Sim. edital, porém não mudou datas, ficou tudo da mesma forma. Então, acho que a gente pode iniciar falando sobre temáticas, sobre essas possibilidades. Legal. Olha só, deixa eu falar. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o professor Fabiano, que está por aqui, e a todo mundo que está aqui. É uma honra tê-los neste momento aqui nessa live. Olha só, em primeiro lugar, eu acho muito que neste ano caia alguma coisa relacionada à questão da saúde. Claro que coronavírus não cairá, isso é indiscutível. Não cairá isso, mas estamos num período de elaboração da proposta de redação, Manu. Então, eu imagino muito que o tema deste Abril, ano né? seja um tema relacionado à saúde por questão de opinião mesmo. Eu tenho uma opinião, inclusive, sobre a questão da prova do Enem. Eu realmente acredito que a prova vai ser adiada. Eu acredito muito nisso. Assim, não haverá tempo hábil para que haja a concretização da prova neste período, tempo hábil, sabe? Então, claro que o governo vai adiando o tempo inteiro, vai adiando, mas eu creio que ela vai acabar sendo adiada. Mas eu penso que a temática deste ano relacionada à saúde é muito forte. E sempre eu digo para os meus alunos o seguinte: quando cai uma temática relacionada, por exemplo, à saúde, é muito legal, em todos, que o cara comece sempre com uma alusão histórica, com um contexto histórico. Eu acho que contexto histórico é muito importante para criar uma relação entre o leitor e o corretor e o autor. Por exemplo, nesse momento aí, falar sobre a questão da peste negra na Idade Média é bem legal, é bem interessante, porque traz essa realidade, essa perspectiva da saúde no ponto de vista histórico, porque nenhum problema acontece hoje. Tipo, essa questão do coronavírus, ela não é um fato agora. E a história, ela embasa muito essa construção, Manu. Essa construção histórica, ela embasa a nossa realidade atual e explica a nossa realidade atual. Além, né, Rodrigo, eu entendo que existe uma palavrinha além desse contexto histórico. Quando você faz uma alusão histórica, quando você traz um fato histórico para dentro da sua redação, você imediatamente impacta o corretor, demonstrando conhecimento de outras áreas. Então, de certa forma, há um benefício para o repertório do aluno. Então, realmente, em se tratando de temática voltada para a saúde, e eu lembro que ano passado,
no ano passado, com relação ao seu aulão aqui em Souza, por exemplo, eu lembro Sim. que você falava também essa questão de saúde, da importância de trabalhar um tema como esse, que no Enem não é tão comum, que precisa Sim. estar presente, ainda mais agora, né? E Sim. como você fala a respeito de é uma questão opinativa sua, mas eu também acredito muito voltado para esse lado da saúde e também um pouquinho uma ligação aí, saúde e tecnologia. Eu acredito que esses dois viés a gente pode acrescentar muito se eles forem uma temática da redação. Show de bola, show de bola. E sobre tecnologia, tu gostas de quê? Assim, na verdade, Manu, tu achas legal falar sobre essa questão histórica na redação ou tu achas que não é tão legal? Como é que tu gostas normalmente de começar? Claro que depende do tema, mas assim, como é que você sugere que os alunos comecem a redação mais ou menos com esses dois temas, tecnologia e saúde? Sendo qualquer um dos dois temas voltados para a alusão histórica, eu entendo que se você encontra, porque muito aluno confunde, Rodrigo, e acha que a alusão histórica é data, é colocar há tempos, e não é. A alusão histórica é um fato propriamente dito. É você ter algo que tem acontecido no passado que você possa fazer uma correlação com a atualidade, com a modernidade. Então, assim, eu recomendo esse início de redação com alusão histórica, desde que, obviamente, se tenha um conteúdo histórico que possa realmente embasar a redação e fazer a ligação com o tema. Porque não adianta o fato histórico ser magnífico e o candidato não conseguir fazer essa relação do fato com o assunto. Então, para os dois aspectos, a tecnologia ela pode ser analisada na medida de sua progressividade, né? Nós temos uma tecnologia cada vez mais avançada, uma tecnologia que permite essa chamada antigamente uma globalização, mas permite a globalização, esse progresso, de forma que hoje, por exemplo, se não fosse a tecnologia, nós, educadores, a educação estaria comprometida. Principalmente porque se não fosse a internet, se não fosse essas possibilidades de videoaulas, de gravar, colocar lá no YouTube, deixar disponível para o nosso aluno, eles estariam desassistidos. Então, a tecnologia e a educação, elas fazem uma referência, elas têm uma ligação muito íntima nesse sentido. Legal, legal. E além de saúde e tecnologia, quais temáticas são bem legais para a gente falar? Pode ser educação, né? A educação, os meninos podem ir colocando aí embaixo também, né? Se vocês quiserem também sugerir temas que a gente possa falar aqui sobre. Mas pode ser educação, pode ser um viés ligado à cultura. Cultura caiu ano passado, né? Essa questão do cinema, quer queira, quer não, tem uma ligação com cultura e cidadania. Então, esses Sim. assuntos são bem... são possibilidades boas para a redação do Enem desse ano. Eu acho muito legal essa história, assim, tipo, eu penso que um aluno, ele tem que fazer algumas redações básicas. Meio ambiente, eu penso que o cara tem que fazer uma redação sobre meio ambiente, sobre educação, sobre segurança também, acho um viés muito importante para que se escreva. A questão também, a Camila tá falando aqui, leitura, também muito importante a questão da leitura, do conhecimento em si, fundamental. Essa questão também da saúde que a gente falou, da tecnologia, são elementos que todo candidato tem que escrever uma redação sobre isso. Papel da mulher. Rodrigo, já caiu mulher. Não vai cair novamente. Mas não é só o fato de cair ou não cair. Mas cada redação você vai pegando uma prática. Como, por exemplo, o ano passado caiu a questão do cinema. E era um aspecto que, especificamente, ninguém fez um tema, imagino eu, democratização do cinema. Mas alguém já deve ter, algum professor, inclusive você, deve ter falado sobre cultura. E o cara pegava essa redação de cultura e colocava lá. Democracia. Pegava democracia e colocava lá. E essa junção desse repertório, desse conhecimento que você vai criando, vai tornando a sua redação cada vez melhor. E eu vejo muito que as redações, elas são, em sua maioria, muito superficiais. Assim. O cara não se empolga com a redação e não coloca tudo de si naquele momento.
não escreve com empolgação, sabe, Manu? E eu penso que isso daí é um grande diferencial. Eu costumo dizer que a educação ela envolve o sonho, né? Eu lembro muito que uma das palavras que você mais utiliza é empolgação, você estar Sim. empolgado. Antes de mais nada, deixa eu só mandar um abraço aqui para o professor Jaci, que está aqui presente, colega aqui em Souza, os alunos do CNM, né, que estão aí participando. O professor Tico também está aqui, estou sendo alertada que está aqui. Mas então, Rodrigo, essa questão de se empolgar com a redação, se encantar com a redação, ela parte pela premissa de que, diferente da matemática, a redação ela não tem uma fórmula pronta, né? Nós precisamos que o aluno compreenda que redação é prática. Então, quando você fala aí que se o aluno produzir uma redação para temas macro, como a gente estava discutindo ontem, trabalhar temas macros, ele vai sentir menos dificuldade na hora da escrita de um tema mais específico. E essa questão da temática, ela é importantíssima, Rodrigo, eu chamo a atenção, com relação à frase tema que o Enem nos dá. Porque ela pode nos ajudar e pode ser uma casca de banana. Quando, na verdade, por exemplo, um exemplo para ver se eu consigo ser clara. Quando vem lá falando a manutenção, deixa eu me lembrar a palavrazinha do tema do controle de dados da internet. A manipulação. Manipulação e controle de dados da internet. Né? A manipulação de usuários e o controle de dados na internet. Se o aluno não se ater à frase tema, que tem duas perspectivas, manipulação e controle de dados, se ele falar só sobre a manipulação dos usuários, ele vai estar trabalhando a redação de maneira tangencial. Se ele falar só sobre o controle de dados, ele vai também estar trabalhando a redação de maneira tangencial. Então, é necessário que a frase tema, ela seja lida, ela tenha uma interpretação, uma leitura interpretativa que valide o que o corretor está esperando do candidato. Ok. Sensacional. Deixa eu responder a pergunta de Breno. O Breno está perguntando aqui, ó. Em relação à introdução ao Enem virtual, se haverá disparidades quanto à correção. A primeira coisa que eu quero dizer é que a disparidade, ela existe hoje. Existe hoje. Então, por exemplo, o Enem neste ano fez uma coisa terrível. Ele proibiu que o candidato colocasse a priori e a posteriori como elemento de coesão textual. E não considerou isso como um elemento de coesão. Nem primeiramente. Então, isso daí, haverá sempre essas injustiças. Eu imagino que vários alunos seus que eu vi tiraram 980, mereceriam o 1000. E não tiraram o 1000 de forma injusta. Então, há essa injustiça na correção da redação. Fato 1. Segunda coisa que eu tenho para dizer é a correção, ela vai ter essa injustiça sempre. Mas não em relação ao Enem virtual. Porque o Enem virtual o cara vai fazer numa escola, vai ser impresso e a redação não vai ser, ao contrário do que as pessoas estão pensando, digitada. Ela vai ser escrita e ela vai ser... vão pegar aí o scanner dela e vão enviar, então, de maneira que a correção para os corretores não sofrerá nenhuma injustiça, não quanto a isso. Outra coisa importante, eu aconselho ninguém a fazer o Enem virtual. Em João Pessoa, por exemplo, vai ter o Enem virtual. Mas o cara vai ter algumas vantagens se ele não fizer. Primeiro, ele vai ter mais tempo. Segundo, ele já vai saber qual foi o tema do Enem virtual e já vai eliminar o tema da redação. Terceiro, é um momento em que o cara... É um período de teste. E tudo bem você testar, mas você não pode testar num altíssimo risco a sua vida. Então, vou testar, vou arriscar tudo. Não, porque se você não passar, vai ser mais um ano. Então, é um risco que eu acho que não vale a pena aí para Breno. Eu espero ter respondido a pergunta dele, Breno. Então, é isso, certo? Bom, quanto a essas questões que você estava falando, Manu, muito importante também, eu penso, da questão do cara ter essas macroestruturas mais ou menos prontas,
É muito legal também que o cara pegue redações e ele refaça até as questões do Enem. Que ele vá pegando aí questões de edições anteriores para ir se ambientando a essa proposta do Enem. Porque ele vai começando a entender a temática do Enem. Por exemplo, eu gravei ontem, hoje, 40 questões, as 40 questões do Enem, a resolução da prova. Eu fiz a resolução da prova, 40 questões. E eu resolvendo as questões, eu percebi o seguinte: um assunto que eu não ministrava aula, eu vou ministrar agora, que é a história da língua portuguesa. Das 40 questões, Manu, 3 questões lá de linguagens abordavam a história da língua portuguesa. E eu nunca tinha dado aula sobre a história da língua portuguesa. E agora eu vou acrescentar. Então, isso daí é muito, muito, muito importante para o candidato. Ele fazer provas anteriores, porque isso vai ajudar bastante na temática, na percepção da temática. Eu costumo falar para os meus alunos, Rodrigo, que é uma frase bem emblemática que quem é meu aluno desde lá de 2006 tem essa noção. 2016, perdão. Aquilo que nós nos acostumamos a fazer, nós fazemos cada vez melhor. Então, eu concordo com a sua opinião de que o Enem virtual não é momento. Não é momento porque nós estamos acostumados àquela prova impressa. Então, essa mudança abrupta, principalmente para os alunos terceiranistas, eu não recomendo. Para quem está fazendo o Enem valendo mesmo, não recomendo. Então, essa questão do Enem virtual, eu entendo que não traz uma facilidade. Ele traz uma novidade é sempre muito bem-vindo, a gente vai experimentar, porém, o desconhecido, ele às vezes assusta. Então, o que nós nos acostumamos a fazer, fazemos cada vez melhor. Então, aquilo que está sendo feito precisa continuar. É mais ou menos por essa linhagem aí. Ô, Rodrigo, vamos dar um alô aqui para o seu aluno Arthur. Acho que foi seu aluno aí, salve para Arthur. E Guilherme, que está aqui. Guilherme, que ficou o seu fã aí depois do aulão aqui em Souza. E fala muito bem de você aqui. E quanto ele tirou? Quanto ele tirou? Guilherme, 940, eu acho. Então, muito bom. Seus alunos são perfeitos. Olha, você é uma professora extremamente competente. Inclusive, quem aqui me segue, não segue Manu, passem a seguir o Instagram dela. Ela é muito, muito competente e você chegará muito longe. Pode escrever o que eu estou dizendo. Um abraço, Arthur, para você. É verdade. A Liminha também. Liminha Feitosa está colocando aqui o seguinte comentário. Tem que ter caligrafia legível. Sempre falo isso para meus alunos. Exatamente, Liminha. Você está correto na sua colocação. Corretíssimo. A caligrafia ela tem que ser uma caligrafia legível. Claro que isso não tira ponto de uma pessoa. A caligrafia feia ou bonita. Tem que ser uma caligrafia legível. Mas isso interfere na correção? Claro que interfere na correção. Um abraço aí, Rafaela, né, que sempre me acompanha, pessoal. Rodrigo, uma outra questão com relação a essa temática de caligrafia é que muitos alunos perguntam se eles podem escrever a redação em letra de forma. E o que eu sempre recomendo você precisa ter uma prática com a letra de forma, porque não adianta a redação ela estar legível e você não conseguir concluí-la, porque a letra de forma demanda um certo tempo. Então, se você tem uma caligrafia ruim e está querendo escrever em letra de forma, eu recomendo que você comece a praticar ontem, para que ao chegar à prova você não perca tempo para transformar a sua caligrafia. Total, com certeza. E essa prática da escrita também. Eu não só defendo essa questão da prática da escrita, mas o período de concentração. Manu, é muito difícil cada vez mais as pessoas conseguirem ficar 4 horas sentadas, resolvendo uma prova e fazendo uma questão. Então, é muito importante que você tenha esse hábito, pelo menos uma vez por semana, a parar e ficar lá fazendo a prova, fazendo questões, fazendo a redação também. Porque não é tipo assim, um dia eu vou fazer a redação. Não, o cara tem que fazer a redação juntamente com as questões de linguagens.
alguém pediu para falar um pouco sobre o detalhamento. E aí eu vou aproveitar para tirar dúvida aqui sobre a questão do detalhamento, que é o seguinte, ó, quando você for detalhar, alguns aspectos que eu digo, que eu defendo é o seguinte, tem uma estrutura para a sua redação. Faz assim, faz o agente, aí faz um aposto para esse agente. Explica o que esse agente é. Coloca a ação e dá um exemplo dessa ação, dizendo preferencialmente o lugar em que vai ser feito. Coloca o meio e diz quando esse meio vai ser aplicado. Coloca uma finalidade e uma finalidade da finalidade. Porque você só precisa colocar, teoricamente, um detalhamento. Mas a correção é feita de uma forma muito rápida. Então, quanto mais você conseguir detalhar, melhor. Então, suponha que caia o tema relacionado à saúde que nós começamos aqui. Então, você começaria: o Ministério da Saúde, vírgula, responsável pela gestão de recursos, vírgula, deve, aí você coloca esse verbo aí muito importante, deve. Aí coloca uma ação, criar uma campanha. Ontem eu estava falando com alguns amigos youtubers aí de educação e nós fizemos um vídeo, todo mundo, eu, Noslen, Poxa Lulu, Rafael Procópio, todo mundo fez um vídeo dizendo: eu fico em casa por isso, por isso, por isso. E lá no grupo eu estava dizendo o seguinte para eles, eu disse: cara, isso é a nossa proposta de intervenção. Isso aqui é ação concreta. E a gente tem que fazer esse tipo de ação e não ficar apenas na teoria, como o livro Cidadão de Papel de Gilbert Menstein fala. Porque a gente é muito teórico e a gente tem que ser muito mais prático. O que é que a gente está fazendo para mitigar o problema da saúde? Qual é a ação concreta? E essa tem que ser a principal preocupação na questão da proposta de intervenção. O cara tem que pensar: cara, isso aqui vai resolver? Uma campanha assim vai resolver? Concorda, Manu? Concordo, sim. E os alunos, eles se preocupam muito com as ações, Rodrigo, ações a proposta de intervenção como um todo. Mas tem um detalhe que eu preciso ver se eu consigo transparecer essa paciência, essa calma para a proposta de intervenção. É basicamente matemática. Você apresentou os elementos, eles estão presentes na sua redação. Óbvio que mesmo que estejam presentes, claro que eles precisam fazer relação com o tema, com a problemática que você apresentou. Mas eles estão presentes, então o corretor ele vai ter a obrigação, óbvio, a obrigação de lhe dar essa pontuação, 40 pontos para cada elemento apresentado. Mas eu chamo a atenção também para o que o Rodrigo estava falando agora há pouco. Esse detalhamento a gente pode entender como exemplos, profissionais que possam estar envolvidos na sua ação interventiva, que mais lugares onde a ação poderá ser executada, principalmente em campanhas, né, em escolas. E aí você vai dizer a forma como essa ação pode estar. Muito aluno pergunta se campanha é uma ação interventiva fraca. Eu não compreendo, você vai dar a sua opinião, Rodrigo, mas eu não entendo nunca em redação algo fraco. Eu compreendo mal expressado. Se você conseguir, você tem um argumento que ele não é tão bom, não é o melhor argumento para aquela temática. Mas se você tem uma fundamentação, uma autoria que incorpore esse argumento nos seus parágrafos, na escrita do seu texto, ele se transformou em um argumento forte. Então, não tem nada que não possa em redação. Tem fazer bem feito. É mais ou menos por aí. Sim. Exato. Então, essa questão do repertório, ele vai analisar se é legitimado, se é pertinente, se é produtivo. Não precisa, tipo assim, é fraco, é forte. Você pode pegar, como você mesmo acabou de falar, pegar algo que é fraco e tornar legitimado, pertinente, produtivo, e aquilo que era fraco passa a ser muito forte. Uma campanha de intervenção depende muito do tema que vai ser colocado. Então, campanha de intervenção não resolve tudo. Na questão, por exemplo, você tem o acesso à educação por pessoas com alguma deficiência, pessoas surdas, tal. Uma campanha não seria tão legal. O que seria mais interessante seria investimento por parte do Ministério da Educação.
mas a campanha pode ser algo que fortaleça de alguma maneira. Então, não é o que você colocar, se é fraco, se é forte. É como você coloca aquilo, tornando aquilo fraco ou tornando aquilo forte. Quando a gente está falando sobre competência, uma das minhas maiores preocupações, inclusive, é isso. Porque uma coisa, Manu, é o que nós somos. Outra coisa é o que nós pensamos que nós somos. Então, muitos alunos, eles escrevem uma redação e eles acreditam que a redação deles é uma redação nota 1000. O cara realmente acredita naquilo. E você não pode chegar e dizer para esse cara, ó, sua redação é horrível. Ele acredita na redação. Diz, cara, mas eu coloquei aqui essa ação, tá massa. E eu vi em tal, uma redação nota 1000 desse jeito. Conta num texto. O próprio nome texto tem essa ideia, né? De textum, de tecido. Então não é apenas a questão de o que você colocou, mas como você colocou. E se você está enxergando bem a sua redação. Eu costumo dizer muito uma coisa assim, eu sou eternamente insatisfeito. Todos os dias eu olho meus números de todas as coisas, eu fico muito chateado, dizendo como é que eu posso fazer para melhorar esses meus números, seja no que for. Então, por exemplo, sei lá, se eu faço 10 abdominais, amanhã eu tenho que fazer 11, porque se eu não fizer 11, eu vou ficar com raiva de mim mesmo. Eu estou muito chateado, porque durante 2 anos consecutivos já, eu não tenho nenhum aluno nota 1000. E eu estou possesso comigo mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa para que neste ano tenha 1000. Mesmo sendo assim, tendo no Brasil a 5ª maior nota de redação. Mas eu não estou satisfeito com isso, assim. E eu fico pensando, cara, o que é que eu posso fazer para os meus alunos tirarem nota 1000? Essa tem que ser uma preocupação do aluno também. O aluno tem que estar o tempo inteiro, cara, tá bom, Manu deu 1000, mas ela tem que chorar na minha próxima redação. Manu tem que ler a minha redação e dizer assim, caramba, sua redação está perfeita. E começar a chorar e dizer, Manu, por que você está chorando? É porque a sua redação está perfeita. Sua redação me fez chorar. E essa perseguição, sabe? Eu vejo muito nos alunos isso. Uma grande parcela de alunos pensa que já está preparado. E esse é o maior erro. Eu não me acho preparado para nada nunca. Assim. Eu sempre penso que dá para ser melhor. Dá para ser melhor, dá para ser melhor, dá para ser melhor. Eu fico muito chateado com isso. O tempo inteiro. Cara, como a redação? Eu termino de escrever uma redação, logo em seguida eu digo, cara, eu preciso fazer uma redação melhor. Eu corrijo uma redação de um aluno, eu digo, cara, será que eu esqueci de falar alguma coisa? E essa preocupação que eu queria muito passar para os meus alunos e para os seus alunos também, Manu. Essa ideia de perseguir, sabe? De querer escrever a melhor redação possível diante daquele tema. E eu vejo que os caras não se empolgam tanto na hora de escrever e acham que merecem 1000. O corretor tá errado, o Manu tá errada. Por quantos anos de sala de aula Manu tem para contribuir? Quantos alunos de Manu tiraram 980 neste ano? Olha o know-how de Manu, olha como ela é uma professora extremamente competente. Percebe isso que eu digo muito, assim, busca o melhor, cara. Baseado nisso, Rodrigo, aqui no curso a gente tem uma sala chamada UTI. A gente chama UTI, que é Unidade de Treinamento Intensivo. Após a aula, todas as semanas, os alunos ficam 1 hora para produzir. Aí, qual é a experiência que eu partilho? Eu partilho que, ano passado, o Guilherme, que é esse aluno que está aí, que ficou seu fã aí, que é um aluno extremamente presente aqui, hoje faz psicologia, por isso que ele está perguntando se saúde mental pode ser um tema para 2020. Guilherme, ele chegou no CNM tirando 340 pontos. A primeira redação foi 340 e aquela pontuação fez Guilherme querer mais. E eu também. Sim. O que você falou é importantíssimo, Rodrigo. A gente está todos os dias tentando melhorar, buscando algo melhor, tentando fazer a nossa parte, mas o aluno ele tem que querer. Ele tem que entender que a redação ela não tem mágica, é prática. E essa prática ela tem que ser com essa empolgação para que você se acostume a fazer a redação e ela deixe de ser aquele peso que era lá tempos passados.
Então, basicamente, essa questão de se empolgar, de estar preparado, de querer o melhor, passa do professor, mas tem que passar também do aluno. Porque, Guilherme, por exemplo, nós demos uma parada nas férias ano passado e Guilherme continuou fazendo as produções em casa em 1 hora. Quando nós voltamos, quando nós retornamos, nós temos uma parada aqui de 2 semanas. Quando nós retornamos das férias, Guilherme, na UTI, foi o único aluno que não teve dificuldade de continuar produzindo em 1 hora. Então, o que acontece é, aquela prática, aquele costume, o que ele se acostumou a fazer, fez com que ele fizesse cada vez melhor. Então, basicamente, ele quis, tanto é que ele partiu de um 340 para um 940 na redação do Enem, né? Então, isso faz uma diferença gigantesca. Eu acho que o otimismo, você se sentir bem com aquilo que você está fazendo, faz uma diferença imensa. Você tem que se sentir bem, tem que ter empolgação mesmo, tem que estar feliz ao produzir o seu texto, até porque é preciso ter segurança. E só tem segurança quem confia no que faz. Essa confiança vem muito de alegria, de estar preparado, de estar pronto, né? Maíra está aqui. Podem falar um pouco sobre os caminhos para os brasileiros lerem mais no Brasil? É um tema voltado para a educação que também pode ser uma aposta para esse Enem 2020. É verdade, ó. Essa questão da leitura, ela é muito importante. E eu penso que cada vez mais os brasileiros estão lendo. Eu vejo, por exemplo, nessa questão da quarentena, e você poderia citar isso, Maíra, aí muitas pessoas estão indicando leituras. Ah, leia isso, leia tal livro. Muitas pessoas, eu acho que eu não consegui responder a todo mundo ainda, mas muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, dá uma sugestão de leitura. Dá para ler isso aqui, dá para ler aquilo. Então, isso daí é um aspecto muito importante, Maíra. Falar também sobre a questão de como a leitura ela foi importante para a transmissão de conhecimento, é a principal forma de transmissão de conhecimento. E a leitura, ela extrapola, ela faz com que você aumente repertório vocabular, ou seja, o seu vocabulário se expande. O cara que lê muito, ele pensa melhor. O cara que lê mais, ele consegue conversar melhor com as pessoas. Então, os benefícios da leitura, Maíra, são infinitos. São infinitos. Inclusive, eu sugiro que, se você não tem o hábito de ler, leia pelo menos 1 hora por dia. Isso vai fazer você melhorar em vários aspectos, inclusive na produção da redação. Deveria haver mais estímulo por parte do governo, Maíra, nessa questão. É uma falha. O governo deveria estimular cada vez mais a leitura de livros, porque a leitura de livros vai tornar o Brasil um país muito melhor. E essa é uma grande questão. Se você está trazendo esse aspecto, essa reflexão, aponta... E essa questão aí de leitura, ela vai transformar a vida das pessoas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Inclusive na produção da redação. Alguém que lê mais tem mais facilidade de escrever uma redação do que alguém que não lê. Então, a leitura ela é fundamental. Só vai ter o repertório, porque o repertório nós trabalhamos ele de 2 formas, né, Rodrigo? O superficial, que vai prender a redação em 160 pontos na competência, e o repertório produtivo, que é aquele que é o legitimado, que é aquele que realmente vai trazer o corpo de fundamentação que a redação necessita. E um ponto que eu chamo a atenção, Rodrigo, é que, por exemplo, no tema que Maíra colocou aqui, ela colocou assim, os caminhos para o brasileiro ler mais no Brasil. Essas palavrinhas iniciais, os caminhos, desafios, controle, questão, são palavras que o corretor está dando a você, aluno, o que é que ele quer. Você vai falar sobre leitura no Brasil? Vai. Mas você tem que falar sobre leitura, os caminhos que podem ajudar essa leitura a funcionar melhor no nosso país. Sim. Se fosse a palavra desafios, você teria que trabalhar os desafios que nós temos para as pessoas realizarem leituras. Então, essas palavrinhas que vêm na frase tema, que era disso que eu estava falando anteriormente, essas palavrinhas, elas fazem toda a diferença para que você não trabalhe o tema de maneira tangencial.
Sim. superficial. Para trabalhar de maneira produtiva, o corretor está esperando que você fale sobre leitura, ótimo, é o tema principal, mas que você fale sobre os caminhos para que essa leitura aconteça. E a leitura, como o Rodrigo estava colocando aqui, é sim a base da redação. Não tem como escrever uma boa redação, não tem como ter fundamentação, não tem como você estabelecer autoria se você não tem leitura. É preciso ter leitura para que você tenha um amplo repertório de fundamentação para que o seu corretor leia empolgado a sua redação. É verdade, é verdade. Algumas pessoas estão fazendo umas perguntas aqui e acho que é Evely Abrantes, acho que é esse o nome. Evely Abrantes está perguntando. Na conclusão, posso citar o Ministério como agente, logo depois colocar o Poder Legislativo? A grande questão, Evely, é você ter cuidado para não tornar esses dois elementos como um único agente, para não fazer o corretor confundir. Mas pode, sem problema nenhum. É basicamente aquilo, né? Em redação não tem nada que não possa, desde que você faça de maneira correta. Vamos ver outra. Sobre a questão Enia, Raquel, Enia é aluna CNM. Sobre a questão de autoria, como posso evidenciar e formular melhor no desenvolvimento? A autoria, ela é muito, como é que eu posso dizer, própria. A autoria é a análise pessoal no final do parágrafo, em que você vai dar a entender o que você queria com aquele parágrafo. É como se você estivesse fazendo, dentro da sua fundamentação e do argumento que você utilizou lá no tópico frasal, o que você quis com esse parágrafo. É como se ela funcionasse com a sua análise, a sua tese, o que você pensa a respeito. Então, basicamente, a autoria precisa ter esse cuidado, Enia, com relação a você conseguir estabelecer para o corretor que você tem a fundamentação, essa sua fundamentação vem de um repertório sociocultural de uso produtivo, ou seja, ela é legitimada, mas você consegue, dentro dessa fundamentação, a alusão histórica que você escolheu, a exemplificação que você escolheu, a oposição que você estabeleceu, você consegue fazer para dentro dela a sua análise. Isso é basicamente a autoria. É, isso aí. E eu sempre digo para as pessoas, um abraço, Cadu, para você, Cadu Jales aí, está presente, foi meu aluno hoje aprovado aí, será um grande profissional. Olha só, uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, é fazer checklist da sua redação. Então, no desenvolvimento, você tem que estar ligado se você, em primeiro lugar, coloca ali um repertório. Depois, se você explora aquele repertório. E, em terceiro lugar, se você coloca uma crítica reflexiva em relação àquilo. Na questão da autoria, sempre chegar e tentar levar o leitor a refletir em relação à sociedade, como aquilo está diretamente ligado. Uma preocupação sempre com a sociedade. Como isso se dá na sociedade. Então, idoso. Refletir sobre como está relacionado ao idoso aquele determinado tema. Isso é muito importante. Então, promover sempre essa reflexão. Concorda, Manu? Concordo, sim. É preciso ter essa reflexão, né, para que o corretor ele compreenda que você não está falando aleatoriamente. Você tem propriedade naquilo que está sendo colocado. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, Maria Isabel foi aluna CNM, eu acho que Maria Isabel tirou 940 ano passado. Em relação ao edital que foi publicado, tiveram muitas mudanças na redação ou os preceitos continuam os mesmos? Você deu uma olhada no edital, Rodrigo? Bem, eu li o edital inteiro, não houve mudança nenhuma quanto à questão da redação. E essas mudanças em relação à redação, elas sempre vão acontecer, sempre. Acontecem no treinamento feito pela VUNESP, pela SEBRASP, pela FGV, seja qual for a banca que seja escolhida aí para explicar. Mas lá não houve nenhuma mudança. Mas no edital, basicamente, ele fala dos critérios de, será a redação, que nós já conhecemos, escrever menos 7 linhas, fuga ao tema, de não ter nenhum aspecto relacionado a desrespeito aos direitos humanos. Enfim, é basicamente a mesma coisa, nada de novidade.
Permanece o mesmo, a mudança mesmo que teve do edital do ano passado para o ano retrasado, que não é nenhuma mudança significativa, é só que lá vinha trazendo o edital anterior a esse atual governo, Sim, que tratava o tema como problema social. E sim. o edital, esse nosso novo edital, ele trata o tema como situação-problema. Que eu não vejo nenhuma modificação que vá trazer alguma diferença para a redação, não. É mais o edital permanece mesmo sem mudanças. Basicamente sem mudança, e eles não mudam muito isso, né? Enfim, tem uma aluna aí, acho que é Pádua, Leite Pádua, aí fazendo uma pergunta. Você quer responder, Manu? O que significa argumentos previsíveis na competência 3? Argumentos previsíveis, Leite Pádua, são aqueles de comum utilidade socialmente, por exemplo. Digamos que o assunto seja a visão da mulher no mercado de trabalho. Aí o argumento que você vai utilizar é: a mulher tem entrado cada vez mais no mercado de trabalho. Isso é previsível. Porque realmente isso acontece com muita frequência. Então, argumentos previsíveis são aqueles argumentos que, ao serem colocados em frases, meio que frases prontas, deixam a redação um pouco frágil com relação àquilo que está sendo escrito. Isso é argumento previsível. Concorda, Rodrigo? Concordo, totalmente, totalmente. Seria algo, o senso comum, querendo ser utilizado como um argumento. E senso comum não é argumento. Tem que ter um autor legitimado para falar sobre aquilo ali, um livro, uma música, um dado, alguma coisa pertinente aí. Já aqui, ó, a Alice fez a seguinte pergunta. Os desafios encontrados por trabalhadores autônomos em aplicativos virtuais no Brasil, se isso pode ser um tema. Olha só, essa questão aí dos aplicativos foi um tema, inclusive, que eu propus no curso online, que é a uberização. E acho possível cair um tema assim, como uberização, na redação do Enem deste ano. Um tema como uberização é bem provável, que é o fato não de apenas o Uber, mas, por exemplo, as pessoas que fazem entregas em aplicativos de moto aí também. Então, isso daí é um tema que é a questão do trabalho muito forte, eu acho possível cair. Trabalho é um tema que já caiu, acho que 2 vezes no Enem, se não me falha a memória. É um tema que eles realmente gostam muito de colocar na prova, né? Apostar em trabalho aí também é algo viável. E até porque, Rodrigo, nós estamos vendo uma crescente desses trabalhos autônomos, né? Dessa possibilidade de não ser um empregado, mas sim tomar de conta da própria empresa, e isso tem que facilitar. Esse é um tema realmente que pode ser possível. O tema desse ano tem muita chance de cair, um tema relacionado à saúde. Júlio deve ter entrado agora, Júlio. Nós falamos a respeito disso no início da live, né, Rodrigo? Que a saúde é sim uma possibilidade, não voltada para coronavírus, porque, para quem não sabe, abril é o mês da escrita da temática da redação do Enem. Sim, O tema ele é sim. criado, é um mês, então esse é o mês que a gente tem que estar ligado em todas as possibilidades aí. Sim. Estão perguntando aqui se. Um abraço para a Lorena, minha aluna, hoje fazendo medicina. Parabéns, Lorena, para você. E aí estamos dizendo aqui, ó. Ano passado a questão do Uber foi um dos temas da VUNESP em São Paulo. Sim, então são temas muito assim atuais. Se não cair a questão do Uber como tema de redação, da uberização, pode cair como questão lá para você resolver. O mesmo vale também para a questão da saúde. Talvez não seja o tema da redação, mas com certeza vai ser um tema relacionado aí em questões, cobrado em questões, com propagandas, para você falar sobre aspectos relacionados à questão de interpretação de texto, se a função é emotiva, se a função é enfática, algumas coisas relacionadas à linguagens. E eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo aí perto de você, ele é de Juazeiro do Norte, Guilherme Lemos, ele está aqui, Maratona de Atualidades, é um excelente professor, um grande profissional. Um abraço, Guilherme, para você.
vou seguir, Guilherme. Vou dar uma olhada aí no seu trabalho. Rodrigo, uma outra questão é com relação que os alunos sempre indagam a respeito disso, e aqui nós temos a possibilidade de trabalhar dessa forma. Posicionamento. O aluno, ele às vezes tem uma dificuldade de criar um posicionamento que talvez tenha uma íntima ligação com a falta de leitura. Porque é fácil posicionar-se quando você tem um grande número de informações a respeito desse assunto. Porque o posicionamento eu entendo como algo fundamental na redação, principalmente em se tratando da formulação da tese. Se eu não tenho, não adianta aqui defender um lado só, né? Eu entendo que é preciso, para que você tenha segurança no que pensa, você precisa ter acesso a informações dos dois lados, principalmente em temas polêmicos, em temas contraditórios. Então, basicamente, esse posicionamento ele vai passar por uma questão de leitura, conhecimento, nível de informação que você possa estabelecer para dentro da sua redação. Alguma coisa a falar sobre o posicionamento, Rodrigo? Em primeiro lugar, Manu, tem uma coisa muito importante a ser falada sobre isso, é a seguinte. Lá na proposta de redação, ele mesmo diz, na qual você, com base no seu conhecimento de mundo e na leitura, expresse a sua opinião a respeito do tema tal. Então, primeira coisa, vamos acabar com esse mito da neutralidade na redação do Enem. Não é para você ser neutro, é para você ter um posicionamento firme. E mostrar isso daí, claro, sempre tendo equilíbrio para falar que houve avanços, mas que isso precisa melhorar. E em alguns casos não houve avanço. Por exemplo, a questão do acesso ao cinema. Antes, as pessoas tinham muito mais acesso ao cinema do que hoje têm. Porque a democratização do cinema ela está sendo escassa cada vez mais. Está se concentrando nos shopping centers. Então, aí você tem claramente essa perspectiva. Nesse caso, é mostrar o seu posicionamento em relação a isso. Ó. Cara, não está ocorrendo essa democratização. Houve um avanço em algum momento da história, mas agora está um caos. Ou seja, cada vez as pessoas que têm um melhor poder aquisitivo, elas têm mais acesso ao cinema. As pessoas que têm menos poder aquisitivo, cada vez menos acesso ao cinema. Pessoas do interior. Antes, as cidades do interior tinham sempre um cineminha. Agora não tem mais. A menos que chegue um shopping àquela cidade. Porque foi abarcada pelas grandes redes. Então, essa questão do posicionamento é muito importante. Falar sobre equilíbrios, avanços que aconteceram, mas ao mesmo tempo mostrar aspectos negativos e mostrar o quanto isso é danoso para a sociedade. Isso é muito importante. O quanto isso prejudica a sociedade. Sociedade tem que ser o foco da redação. A pegada social é o grande segredo, a grande charada, é o grande lance de uma redação nota 1000, que com certeza os seus alunos tirarão. É isso aí. Eu vou mandar aqui um abraço para a Maiara, que está aqui nos acompanhando. Foi aluna CNM, hoje faz medicina também. Para a Janine, que está aqui na live. Pessoal, Rodrigo, com relação a ainda essa questão de posicionamento, eu costumo dizer aos meus alunos que aluno de redação não fica em cima do muro. Ele precisa se definir, ele precisa ter um norte, precisa seguir uma linha de pensamento, um raciocínio aí que vá defender algo que pensa. E muitos alunos, eles têm dificuldade na escolha do seu posicionamento em temas polêmicos, digamos assim, ou temas até difíceis. O que você estava falando agora, eu fiquei pensando aqui, como a redação, o tema da redação do ano passado, ele foi excludente. Porque quem nunca foi ao cinema, quem nunca teve acesso ao cinema, teria uma dificuldade imensa de falar sobre o assunto, quer queira, quer não. Era uma dificuldade, realmente foi um tema altamente excludente para o Enem, na minha visão.
Então, o aluno ele precisa desse posicionamento, ele não pode ficar em cima do muro, justamente porque o corretor está esperando dele os caminhos para aquela temática ser trabalhada, os desafios, e tudo isso parte de você estar seguro daquilo que você está dizendo. Antigamente, a gente dizia que a redação tinha que convencer o leitor. A sua redação tem que convencer o corretor. Não, ela não tem que convencer. O corretor só tem que entender que você tem argumentos, repertório suficiente para estabelecer uma relação daquele tema que lhe foi passado. Então, basicamente, é preciso que o candidato ele entenda, que o aluno ele compreenda que esse posicionamento ele é o ponto inicial da redação. Ou você posiciona-se enquanto sociedade que ou a sua redação pode aí cair em alguma temática que não tenha algo relacionado que está sendo esperado. É isso aí. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. A live vai cair daqui a pouco, Manu. Porque eu não sei se você sabe, mas ela não dura 1 hora. Eles estavam aí, então eu acho uma boa a gente ir para as considerações finais aí. Concordo totalmente com o que você está falando. Finais que a gente já vai deixar aqui. Todo mundo está aqui, tem várias pessoas na live, a gente já vai deixar firmado a volta de Rodrigo Souza. Né, minha gente? A volta de Rodrigo Souza após essa quarentena, com tudo isso passando, se assim Deus permitir, e Rodrigo estando aqui novamente para que a gente possa trazer essa empolgação da educação que Rodrigo leva com ele para Souza mais uma vez, juntamente com o CNI. Com certeza, e o convite está aceito. É uma honra para mim fazer parte desse projeto. Eu não aceito quaisquer convites, principalmente agora, assim, que eu tenho cada vez menos tempo, mas para mim é uma honra ir para Souza. Quero, inclusive, mandar um abraço para todo mundo que esteve lá naquela aula. Foi uma das melhores aulas que eu ministrei na minha vida. Seus alunos são ótimos, são incríveis. Estarei aí com certeza. Eu queria deixar 2 recados importantes aqui, Manu. O primeiro deles é o seguinte: que as pessoas nesta quarentena possam respeitar e realmente ficar em casa e não sair. Não é uma brincadeira isso. Isso é muito sério. Em segundo lugar, eu queria pedir para que as pessoas aproveitem isso para estudar cada vez mais. Porque o tempo não para. E é muito fácil a gente se perder nessa questão do tempo. Então, organizar um horário de estudo e cumprir esse horário de estudo e se policiar é muito importante neste momento de quarentena, porque, indiscutivelmente, isso vai passar. E quando passar, o que vai importar é qual é a história da quarentena que nós vamos contar. O que é que vai ficar dessa quarentena para cada um de nós? A gente aproveitou esse período de alguma maneira, crescemos de alguma maneira, ou ficamos em casa sem fazer nada esse tempo inteiro. Isso é muito importante, essa evolução de cada um. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu agradeço pelo convite aqui para vir para esta live. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu quero enaltecer aqui o profissional que você é. Eu acho que a educação ela ganha muito com professores como você, que tratam da educação com empolgação, que sabem que estão lidando com o sonho das pessoas. Eu acho que esse é um compromisso muito importante e que realmente nós todos possamos ficar em casa para sairmos disso quanto antes, nos encontrarmos, matarmos as saudades aí. Eu estou com muita saudade dos meus alunos. Estou sempre fazendo videoaula e isso não é bom. Eu não estou acostumada com isso. Mas muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por você estar aqui nessa live hoje. Vamos sim programar a sua volta a Souza assim que tudo isso passar, se Deus assim permitir. Um abraço a todos que acompanharem. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau.